Cara, eu fui assistir, velho, as plenárias da CPI, velho. Alguém consegue assistir aquilo ali com seriedade, velho? É um negócio meio ridículo. O pessoal da direita, né, faz uma linha de inquirição assim, meio tipo youtuber, querendo causar polêmica. Tipo, é só pra falar, então você vai negar isso, vai negar não sei o que, vai negar não sei o quê. Cara, aquilo ali não é um julgamento. Aquilo ali é para levantar informações para supostamente para saber se o MST é legítimo no que faz ou não. Já é ridículo que tem uma CPI sobre isso. A gente só tem uma CPI sobre isso porque a gente tem uma maioria parlamentar que já foi comprada pelas corporações. Olha que louco. O Ricardo Salles, antes dele assumir no governo Bolsonaro, ele viajou vários países na União Europeia, os países onde você tem as sedes das multinacionais, das corporações, dos agrotóxicos. Ele fez viagens não declaradas a países onde ele fez visitas a corporações do agro. Aí ele chega no Brasil, assume como ministro. Na primeira reunião de gabinete do Bolsonaro, ele é o cara que propõe passar a caneta e passar a boiada enquanto as pessoas estão preocupadas com a pandemia. Ele teve envolvido em vários escândalos de corrupção, com retirada de madeira, com desmatamento, com uma série de coisas, usando a posição que ele tinha de ministro, até ele ter que ser trocado. Esse cara, sem nenhum resultado das investigações, sem a gente saber do que aconteceu, se elege deputado e as pessoas dão um palco para ele numa CPI contra o MST, que não é uma CPI de investigação, não é uma comissão parlamentar de investigação. Aquilo ali é uma estratégia de marketing contra um movimento social legítimo. E o cara ganha um palco como se ele fosse uma notoriedade. O cara é um imbecil pago. É muito louco. Aí você tem que fazer a junção. A gente tem uma maioria parlamentar, tanto no Senado quanto na Câmara, de parlamentares que são do agro. Aí faz a junção. Esse final de semana eu estava aqui assistindo um vídeo, né? O maior produtor de cana do mundo é um brasileiro. Aí ele tem 1,3 milhões de hectares em produção de cana, uma monocultura. Se você faz as contas do território nacional, ele tem 1,40 avos do território nacional em monocultura entregue ao agro. Se você faz as contas da área produtiva do Brasil, a proporção de posse dele ainda aumenta. Que não é dele, né? É de uma corporação, uma empresa que tem ações na Bolsa de São Paulo, na Bolsa de Nova York. Esse cara tem um lucro anual de 50 bilhões. Aí você passa a entender melhor a CPI de investigação contra o MST, a questão do marco temporal, que já passou na Câmara, que já passou no Senado e que agora está para ser sancionada ou não pelo Executivo. Aí você passa a entender essas coisas, né? É preciso que as pessoas entendam assim, o avanço das corporações sobre o território passa pela legitimação das leis. Então eles compram senadores, compram deputados, diretamente ou indiretamente, né? Compram mesmo com lobby, com suborno, ou simplesmente compram com poder de sedução, de que aquelas pessoas então passam a fazer parte de um empreendimento ou de um projeto importante de tecnologia, de grande escala, né? As pessoas que devem ter algum problema com as partes íntimas e precisam de tudo grande para compensar. E aí você tem que ligar isso. O marco temporal, ele é uma maneira de subverter a Constituição de 88, que já garantia os territórios indígenas, garantia o direito à terra, né, dos povos tradicionais, e ela quer fazer o quê? Que a partir de 88 para cá, então, o que foi constatado como terra tradicional quilombola, indígena, caiçara, seja lá o que for, possa ser revertido. Só que não são terras particulares, eram terras da União. Então é revertido para quê? É revertido para que volte para o Estado e o Estado seja usado como ferramenta, menino de recado das corporações. Então volta para o Estado poder passar de volta para as corporações. Agora, se os indígenas tivessem um poderio bélico, tivessem como se defender da invasão de 1500, como é que ficaria o marco temporal? Quem que estava invadindo quem? São várias nações indígenas que já moravam aqui. É ridículo, é uma corrupção cultural muito grande. Me preocupa muito o estado de alienação que a gente vive. Porque como que a gente concebe uma injustiça, um esmagamento de tantas etnias e sendo legitimado a partir do governo central, a partir do Estado, Câmara e Senado, já votaram o marco temporal. Votaram contra os indígenas. De novo, como é que a gente entende isso? É um avanço sobre o domínio do território. O que isso tem a ver com o maior produtor de cana? O que isso tem a ver com a CPI do MST? É um avanço do capital sobre o território, porque o território está sendo transformado numa plataforma de escoamento. Ele escoa produtos petroquímicos das mineradoras,
ele justifica financiamentos com os bancos e um lastreamento da economia com os combustíveis fósseis, porque precisa de grandes maquinários, de grandes financiamentos. Então você tem aí o território vinculado com as grandes empresas de maquinário, vinculado com as petroquímicas, que fazem desde os adubos químicos, os agrotóxicos e as sementes transgênicas, as empresas que constroem grandes maquinários, os bancos que fazem todo o financiamento. E aí você inverte a lógica. A agricultura é só uma fachada, é um teatro. No fundo, é sobre escoar petroquímico, mineradora e sobre dominação do território. Aí quando você subverte a lógica do território, para em vez de produzir alimento saudável para as pessoas, ele é sobre um escoamento de produto petroquímico e mineradora, as pessoas na outra ponta passam a ser a outra plataforma de escoamento. São produtos que não são saudáveis, que causam doenças, mas que são inseridos nos ultraprocessados para todo mundo. Se você começar a ler os rótulos, você vai ver que tem soja e milho em quase tudo que a gente come. E não precisava ter. É só uma maneira de escoar produto. Então os nossos corpos estão sendo colonizados com a mesma lógica que o território é colonizado pelas corporações. Quando você pega o Ailton Krenak dizendo que as pessoas precisam perceber que se isso for feito contra os indígenas, essa lógica não vai parar contra ninguém, de certa forma, por mais por mais competente que o Ailton seja, ele já está atrasado, porque nós já estamos sendo subjugados da mesma maneira que os indígenas. A violência contra os indígenas fica muito mais escancarada porque são povos que precisam dos habitats. E nós somos tão alienados que a gente acha que não precisa dos habitats para viver. Mas nós já estamos alienados. Nós já vivemos sem natureza, nós já vivemos sem saúde. Nós já vivemos com os nossos corpos submetidos a uma lógica de latrina, de lata de lixo, de vaso sanitário. Porque toda a merda produzida pelas corporações é injetada nos nossos corpos, seja pelas farmacêuticas ou seja pela produção alimentar. Então, quando você pega o marco temporal que usa o Estado para retomar terras de povos tradicionais, o que está sendo feito é, olha, nós não podemos deixar com que as pessoas se viabilizem de forma saudável e soberana em territórios, porque senão outras pessoas vão querer esse tipo de vida. Então, os povos tradicionais indígenas, eles têm essa função cultural. Eles mostram para a gente que é possível viver de maneira harmoniosa com os ecossistemas. Então, esse exemplo não pode perdurar. Esse exemplo não pode viver. O marco temporal é sobre acabar com esse exemplo. E a gente não está falando só de povos indígenas, a gente está falando de povos tradicionais. Por exemplo, aqui em Santa Catarina, aqui em Imbituba, tem os Areais da Ribanceira. Os Areais da Ribanceira é uma comunidade tradicional, mas é de açorianos, são pessoas brancas. Eles vêm dos Açores, eles têm posse coletiva, eles têm casas normais e tal, mas a roça é coletiva, a pesca é coletiva, a cooperativa por onde eles beneficiam e escoam os seus produtos é cooperativa, então já é coletiva. E ali dentro funciona uma lógica de escambo. É cachaça por peixe, peixe por farinha, farinha e assim vai. E eles, obviamente, estão sendo atacados pela especulação imobiliária, que é o território, que é um território que é perto da praia. E tem uma mineradora do lado, que não, uma fábrica de gesso que quer tirar eles dali também, porque quer avançar na mineração. E se eles perdem ou para a mineração ou para a lógica da especulação imobiliária. Então, o marco temporal, ele é sobre a gente perder os exemplos de soberania sobre o território, para que as pessoas não tenham exemplos práticos de que um outro viver é possível. Ao mesmo tempo, você tem uma estratégia de marketing, onde você tem, por exemplo, o Ricardo Salles, que teve que pedir demissão como ministro do Meio Ambiente, ele que viajou para os países europeus, onde tem a sede das corporações do agronegócio, antes de assumir como ministro. Depois, ele é pego em vídeo, numa reunião de gabinete do Bolsonaro, dizendo que tinha que aproveitar a pandemia para passar a caneta e fazer todas as reformas paralegais que tornariam possível a expansão do agro no território brasileiro. Aí esse cara que provavelmente, a gente não tem ainda os resultados das investigações, mas provavelmente um criminoso, um cara subordinado a influências estrangeiras no território brasileiro, ele passa a uma posição de destaque dentro de uma CPI contra, não é uma CPI de investigação, é uma CPI de marketing contra o MST, que é um movimento legítimo. E aí você vê linhas de questionamento que são completamente imbecis, infantis e desonestas, como se as lideranças do MST pudessem ser responsabilizadas pelo desvio de conduta de indivíduos
X, Y, Z que se associam ao movimento ou que fazem parte do movimento, mas que, que o movimento, como um movimento de massa, não pode se responsabilizar. Quando eles fazem um questionamento para o Stedley, se ele sabe dos casos de má conduta dentro do MST e usam isso para difamar, o Stedley podia muito bem perguntar assim, olha, já tem vários casos aqui de corrupção dentro do parlamento. E nem por isso a gente está jogando todo o parlamento como sujo. Né? A gente não está colocando todo o parlamento como inválido. A gente deveria, porque no meu ver, o MST é um movimento legítimo. Em que sentido? O direito à terra é fundamental. Se você faz uma análise política, uma análise sociológica, você vai pegar frases até do Darcy Ribeiro, lá em 1990 e pouco, um pouco antes dele morrer, né? Ele falando que a reforma agrária é uma das coisas mais necessárias no Brasil. A pessoa poder viver com abundância de alimento, com dignidade no seu quinhão de terra. A gente não passou por isso. Nós viemos de Seis Marias, capitanias hereditárias, para a lei de terra devoluta, ou seja, se a terra não é de ninguém, ela volta a ser automaticamente do Estado. Em outros lugares, você tinha uma lei que era assim, se você trabalhar na terra, a terra é sua. Todos os países que se desenvolveram economicamente se desenvolveram a partir de um tipo de reforma agrária, de um tipo de ocupação territorial democratizada. Então, a gente não passou por isso. Quando o João Goulart tentou fazer isso no Brasil em 1964, teve o golpe. Então, o golpe não era porque ele era comunista, igual falaram, ele vai entregar o Brasil para os chineses. Não tem nada a ver com... Não é isso. O golpe foi porque ele estava falando sobre não entregar o território brasileiro para a lógica corporativa já na década de 60. Então teve o golpe e tal, e depois ele misteriosamente morreu no Uruguai. Ele não morreu, ele foi matado, né? Então a gente tem que entender o marco temporal e o trabalho de marketing que está sendo feito contra o MST a partir desse viés. Existem interesses muito, muito poderosos, muito ricos, que para eles um suborno de 1 milhão, 10 milhões é troco. Então é muito barato comprar pessoas hoje no parlamento. E quando eu falo que o voto vale menos do que o lobby, as pessoas ficam chateadas comigo. Mas dentro da CPI, você tem as pessoas ligadas ao governo atual, que é o governo Lula, dizendo que o governo Lula fez o maior plano safra da história, favorecendo o agro, e que para o ano que vem vai ser maior ainda. Então eu não sei, assim, as pessoas fizeram campanha para o Lula como se ele fosse da agroecologia. Os representantes, o ministro atual da Agricultura e outros representantes que tiveram na CPI do MST, dizendo que não entendem por que o ataque, porque o Lula é o que mais ajudou o agro. E é verdade. A dissonância está em quem apoiou o Lula, porque ele já fez o primeiro governo, o segundo governo, depois entrou o primeiro da Dilma, o segundo da Dilma. O avanço do agro nos governos do PT foi enorme. Os transgênicos entraram no Brasil pelo governo PT. O Matopiba, que é um projeto que detona 5 biomas brasileiros, foi sancionado pela Dilma. Então, assim, a gente tem realmente... O perdão da dívida do agro foi mencionado pelo atual ministro da Agricultura. Então, você tem, dentro da mesma CPI, uns caras fazendo um teatro, que é de marketing contra um movimento legítimo. As pessoas que representam o governo atual defendendo, ao mesmo tempo, o MST e a lógica do governo atual como um parceiro do agro, que são duas coisas inconcebíveis, né? Ou a gente tem reforma agrária e a gente descentraliza a ocupação do território, ou a gente apoia o agro. Os dois não dá. E essa é a ginástica que o pessoal da esquerda está tentando fazer dentro da CPI. Quer dizer, não, olha, a gente apoia a reforma agrária, mas a gente também apoia o agro. Não, não dá. Na verdade, eles apoiam o agro. Porque se você olha os setores que tiveram perdão de dívida, linhas de crédito e recorde de lucro nos governos do PT, o agro está lá dentro deles. São os agros, o agro, as mineradoras, as construtoras, né? Estão todos ali dentro das corporações que mais lucraram. Então, o marco temporal, essa campanha de marketing contra o MST, eles têm que ser entendidos como um esforço coordenado de corporações estrangeiras dentro do Brasil para a dominação do território brasileiro. Não é só sobre a dominação do território, é sobre a dominação e a exploração. É o que tem debaixo, o que vale de madeira, o que vale de minério, o que vale de água, principalmente, que é o grande, né, o grande assunto do momento, é a quantidade de água que a gente tem no Brasil. E você precisa ligar esses pontos, e você precisa assistir aquilo ali como o que de fato é. Aquilo é um teatro. Aquilo ali é um palco, é uma piada. Né? E se você votou achando que você teria um governo realmente agroecológico, realmente em prol dos indígenas, vamos esperar para ver.
ele agora tem a chance de sancionar ou de negar a questão do marco temporal. Mas o avanço do agro, ele já mostrou que vai fazer. Ele desmontou o Ministério da Marina, ele tirou as águas, por exemplo, do cadastro ambiental rural, tirou dali e passou para outro ministério. Né? Enfim, ele fala em conferências internacionais sobre meio ambiente, mas aonde ele injeta o dinheiro do erário público no Brasil, está com as corporações. Foi mais de 70% do plano safra para o agro, nenhum plano agroecológico por enquanto, e os próprios representantes do governo na CPI, que investigou o MST, dizendo que não entendem por quê, porque o presidente é o que mais faz pelo agro, e realmente ele é o que mais faz pelo agro. Aí eu não sei a dissonância cognitiva da direita e da esquerda de não ver aquilo ali como um teatro. Vejam a CPI e vejam as questões do marco temporal como um teatro. Agora, o que não é teatro? O avanço das corporações sobre a soberania do território nacional. É sobre água, é sobre matas, é sobre minérios e é sobre colocar o território a serviço de corporações estrangeiras. Isso é feito com muito dinheiro, com muita articulação, com a ajuda de muitas ONGs, com a ajuda de muita espionagem industrial, e as pessoas não percebem que o Estado nada mais é no momento do que um garoto de recado dessas corporações. Infelizmente é isso. Como que a gente pode fazer? Qualquer proposta. Apoiem incondicionalmente o MST. Se juntem ao MST. Façam uma ligação de pertença a um território como as pessoas do MST fazem. Na medida em que a gente tiver uma pertença inquebrável com o território, na medida em que a gente tiver uma noção de realidade inegável de que nós nos mantemos, só podemos nos manter através do chão que pisamos, aí nós nos tornamos irredutíveis com relação ao avanço de algumas estratégias sobre o território. Para você entender isso, você precisa amar um território, você precisa entender que aquele território te sustenta, que a saúde do chão que você pisa é a mesma do seu intestino. As duas estão diretamente ligadas. Se você não tem essa noção, você não pode de fato lutar contra isso. Não adianta ativismo de teclado, assinar petição contra o marco temporal. Você precisa amar um território como os indígenas amam o deles. Você precisa amar um território como um campesino, uma campesina ama o deles. Aí, se você quer um exemplo da eficiência disso, faça um estudo de todas as revoluções que a gente teve na história. As revoluções só foram possíveis quando os campesinos e campesinas se juntaram às causas. Foi assim na Rússia, foi assim no Vietnã, foi assim na China, foi assim em vários países do continente africano. As revoluções contra os impérios coloniais só se deram quando elas tiveram a adesão dos campesinos e das campesinas. Por quê? Porque são as pessoas que se importam ao ponto de partir para a luta. Então é isso que a gente precisa. A gente precisa fincar a raiz num lugar e ser irredutível com relação àquilo ali. Defender a água, defender o solo, defender a biodiversidade, porque sem eles a gente não vive. Enquanto as pessoas estiverem com a ilusão de que elas conseguem viver dentro de um ar-condicionado e se importando com o meio ambiente que está lá longe, elas não são realmente ativistas ambientais. Elas são pessoas que falam bem do meio ambiente, mas elas não praticam o bem que elas falam. Para você praticar o bem que você fala, você precisa estar ligado a um território e defender ele a partir de um pensamento local. É isso que está faltando no nosso ativismo hoje. Uma praticidade, uma raiz local. É muito fácil falar do Brasil como um continente e ficar falando o tempo inteiro que o Brasil tem proporções continentais e ficar de trás do teclado se importando com o Brasil inteiro. Você precisa começar a se importar primeiro com o chão que você pisa. A partir disso, a gente consegue se ligar em rede e defender territórios de maneira eficiente e irredutível. Enquanto a gente estiver aí esperando que o Estado for fazer por nós, nós estamos entregues e sendo enganados. É um teatro. Vai lá assistir que é um teatro. É simples assim. Agora, é um teatro com repercussões muito reais. Estamos entregando a soberania nacional. Não é para o agro. Nós estamos entregando a soberania nacional para as corporações que bancam o agro. E é um número muito pequeno de pessoas no mundo que tem articulado essa mudança em vários continentes. A gente precisa abrir o olho para isso.